Evangelismo através da arte, a gente tem que correr, que tem um monte de coisa que a gente quer tratar. Fazendo uma pequena correção aqui, né, no errinho, o playwright, ou aquele que escreve, a gente usou o termo redator, mas o correto realmente é o dramaturgo, ou o autor, na verdade, da peça, que é o caso de alguns de vocês, que além de atuarem, também escrevem e, de repente, podem descrever aqui que outras capacidades e dons vocês têm. Mas como é que é isso? A gente estava falando da eficácia e, rapidamente, o público. A gente sabe que muitas vezes a gente pensa da igreja, e eu acho que a igreja é um palco interessante. E muitas vezes até aquilo que a gente acha inadequado para a igreja, então é inadequado. Não, de repente não é adequado para aquele público da igreja, mas é adequado para fora. Como é que existe isso, esse olhar? Ou hoje já mais ou menos tudo pode ser, as coisas que vocês fazem podem ser encenadas em qualquer lugar? Ou vocês têm coisas que são específicas, por exemplo, para certos tipos, para a rua ou para um teatro? Ou vocês vão a um local, por exemplo, tem um show de rock, vocês usam uma linguagem? Ou vão a um lugar que tem muita criança, usam outra linguagem? Como é que é isso? Na arte existem diversas linguagens, né? Para você trabalhar na rua, por exemplo, com a trupe e tal, para você trabalhar na rua, é difícil você trabalhar com teatro falado. Porque você precisa de uma microfonação, para as pessoas entenderem. Ou então, se você for trabalhar com um público específico ali, talvez numa praça em que tem aqueles senhores jogando carta, então é para aquele povo ali. Então, é um público-alvo, então dá para fazer. Específico. Agora, quando você vai fazer algo que é direcionado para quem estiver passando, então o teatro falado é complicado. Aí tem recurso da pantomima, tem recurso de sombra, que dependendo do que você faça, o cartaz, o que você usa, fica mais fácil. As artes circenses também está muito em alta, porque uma pessoa cuspindo fogo de longe chama atenção, malabares, né? Então acho que isso chama atenção pelo menos para a pessoa parar e ouvir a mensagem que você tem. As pessoas gostam, elas apreciam isso. O novo, ao mesmo tempo que ele causa uma estranheza, mas ele também te fascina de o que essa pessoa está fazendo. Né? Então, você vê aqui no centro da cidade do Rio aquelas pessoas que param e fica uma roda em volta. Né? Então a gente entende. E onde você for no mundo, você vê isso. Sim. Qualquer lugar do mundo, qualquer continente, qualquer lugar. Ele falou do novo, só voltando do assunto do bloco anterior, que você estava falando sobre as pessoas, a excelência, buscando, chegando na igreja e tal, que é profissionalismo agora que é profissão, além de ministério. Há pouco tempo, alguns dias atrás, foi o dia do ator de teatro, né? Do artista de teatro. E tem uma frase que eu até postei no Instagram, e que tem uma frase que o pessoal coloca, e já é bem conhecida, tipo, as pessoas perguntam pra gente assim, né? Você só faz teatro ou você trabalha com outra coisa? Porque tem as pessoas acham que quem trabalha com teatro não é profissão, não é um trabalho. E às vezes as pessoas na igreja também perguntam, você só faz teatro ou você é missionário? Ou você prega? Tipo, a gente prega através do teatro. Entendi. A gente usa o teatro como missão para evangelizar, para ministrar, para trabalhar com vidas e tal. Antigamente era muito forte esse preconceito. Tanto que atores que são consagrados e falam que precisaram fugir de casa para poder se transformar em atores e atrizes. Nós não precisamos fugir de casa, mas ainda assim, quando as pessoas perguntam assim, olha, o que você vai fazer da vida? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, às vezes eu fico preocupado contigo porque qual é a visão futura que você tem? Eu falei assim, como visão futura? Tipo, eu sou ator, eu sou missionário. Então, a minha visão futura é a visão atual, porque eu trabalho com teatro, trabalho ministrando. Então, às vezes, as pessoas olham assim, quem trabalha com teatro, não é um trabalho. Não acho que é sério, portanto. Não acha que é sério. É exatamente isso. A igreja em si, você estava falando sobre o público que está preparado ou não. A gente fala, né, eu brinco, quando eu vou ministrar, eu tenho ministrado hoje com monólogo. Nós somos 16 equipes espalhadas, mas eu falo que eu sou a 17ª. Porque eu estou fazendo um monólogo, eu continuo sendo do Ministério Giovanni Si, e eu estou fazendo um monólogo, porque eu estou indo para a Itália. Eu vou ser missionário do Ministério Giovanni Si na Itália por 3 anos. Então, como eu vou sozinho, eu preparei um monólogo para poder continuar ministrando pela Europa, ali na Itália. Então, eu sou a 17ª equipe. Quando eu pensei no monólogo,
Faço 3 personagens, embora eu não seja comediante, é um tom de comédia que eu estou entrando nessa área. Para mim é um pouco difícil, é um desafio. Mas, início, eu pensei em fazer uma missionária. Eu pensei em fazer uma personagem em que eu faria uma missionária gorda para trazer um pouco mais de comédia. Toda a estrutura era pensada nisso. Uma semana para estrear, eu comecei a ouvir alguns conselhos e tal, e eu parei para pensar. Eu falei, a igreja não está preparada para receber um homem travestido de mulher. Porque vai pensar que é o homossexual, vai pensar que é um travesti. Não vai olhar e vai pensar, é uma mulher em cena. Não vai pensar nisso. Então, ainda assim, existe esse preconceito, existe essa resistência. E o nosso objetivo com a arte, o Ministério Giovanni Si, qualquer pessoa que trabalha, com certeza, ao ministério dele também, não é agredir a igreja, agredir a noiva. Jamais. É trazer a mensagem, trazer a ministração. Então, tem que ter esse discernimento. Exatamente. Sim. E a igreja não está preparada. Como é importante muito vocês pra estarem isso. dizendo isso, porque a gente sabe que tem muita gente, eu espero que tem, eu tenho certeza que tem gente que está assistindo a gente, que tem esse chamado e de repente está bem no início ainda, mas já está atuando na igreja e às vezes tem tido um pouco de dificuldade, e essa é uma área que é difícil, mas que a gente tem que estar sensível realmente para levar a nossa mensagem, da mesma forma que a gente quer levar ela para a rua de uma forma que ela vá ser entendida, aquilo que a gente quer ministrar na igreja também tem que ser de uma forma que possa ser aceita e entendida. E cada igreja é uma Muita igreja, linguagem. cada denominação tem a sua forma de pensar. E como o Ministério Giovanni Si, ele é um grupo interdenominacional e nós ministramos em várias igrejas, várias denominações, do norte a sul do Brasil, fora do Brasil. Então, quando a gente chega, a gente já começa a perceber qual é a realidade daquela igreja, daquela região. Ele fala isso porque, né, a gente com um palhaço, imagina, um palhaço entrando dentro da igreja. Né? Até esses dias a gente vai fazer uma viagem para Minas e aí eu vou estar pregando, mas eu também faria uma ensinação como palhaço. E antes eu perguntei, eu falei para o nosso contato, falei, pergunta ao seu pastor se existe algum tipo de possibilidade de eu estar pregando ainda vestido de palhaço, porque senão aí eu abro mão, não vou estar atuando como palhaço e vou pregar. Mas é interessante você ter esse cuidado, tanto de você transmitir a sua mensagem, mas também de não agredir e de entender a limitação do outro também, da igreja, ou seja lá de quem for. Porque a ideia é unir, não separar. A linguagem tem que estar de acordo com o espaço Sim, e o sim. tempo que você tem. Por isso que a questão do evangelismo na rua, por exemplo. Você não vai ter uma hora para fazer um espetáculo. A pessoa está passando, você tem alguns segundos para chamar a atenção dela. E é por isso que varia a linguagem de acordo com o espaço e com o tempo que você tem. Testemunhos, resultados e desafios. A gente deixa o desafio para o último bloco, vamos lá. Testemunho rapidinho, 5 minutinhos. Eu vou começar. Meu testemunho muito grande foi de uma menina que eu entrei no quarto e a gente entrou com ela chorando, né? Ela estava esperando uma medicação e antes de eu entrar eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. E entrei, como eu te falei, vazio, e ali a gente começou a jogar com ela, jogar. Ela lembrou de uma brincadeira de uma outra visita e a gente foi vendo aquela transformação ali no final da visita. A enfermeira entrou para dar a medicação, ela falou, não, acho que não precisa não, porque eu já melhorei. Ela estava gargalhando. Assim, e eu entendi como que é importante, como que o reino de Deus ele gera essa transformação. Assim, eu não consigo ver o reino de Deus a não ser com outra coisa, transformação. Você sabe o que é lindo, Pablo, dessa história? É você entender, porque muitas vezes a gente acha, isso não é só quando é teatro, não. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente acha que é a gente. Nada. Só eu sei como que eu estava antes de entrar. Entendendo? Porque a gente se acha. Não, foi a gente, foi a minha pregação, foi o meu louvor. E a gente não para entender que foi o Espírito Santo nos usando como instrumento. Eu lembro como que a gente estava. Né? Tinham 2 palhaços comigo, a gente olhou um para o outro assim, entra ou não entra? Porque ela era uma menina muito alegre. E para a gente chocou muito, porque naquele dia ela estava chorando. E a gente entra ou não entra? Entra. Você fica criando um relacionamento, então, Sim. que você retorna com tanta frequência. Sim, estava a que você mãe vai dela também, a mãe acompanhando. dela chorando. Era um quarto, aqueles quartos que você entra e sempre é festa. E nesse dia tava essa tristeza. Mas só que a gente entrou e um olhando pro outro, e aí, começa? E aí a gente começou aos pouquinhos, aí, por causa desse relacionamento, diante de Deus, assim. Quando a gente saiu, ela estava gargalhando. Aí eu saí dali, eu falei, Senhor, obrigado, hoje a Muito visita obrigada. já valeu a pena por toda a minha vida. Né? E a gente manteve o contato até hoje, o cabelinho crescendo, e a gente vendo a cura sendo estabelecida. Isso Graças é a Deus. benção. O testemunho que eu tenho também é de uma criança também. Ela passou por um trauma muito grande. Ela viu o pai matar a mãe Uau. e depois se matar. Então, ela ficou totalmente
perturbada, assim. Ela passou por, acho que 2 anos de psicólogo e tal, e ela não se misturava com as outras crianças. Ela sempre agarrada na avó, sempre de cabeça baixa. E quando a gente estava fazendo a peça, né, como eu falo, também trabalho bastante com humor, com o Clau, e aí ela começou a se abrir. No final da peça, ela estava no meio dos amigos dela e dando muita risada, dando muita risada. Depois a avó dela veio agradecer. Ela falou assim, fazem 2 anos que eu não vejo a minha neta sorrir desse jeito, da maneira que ela riu. Faz um tempo que eu não vejo ela com outras crianças. Então, realmente, o humor quebrou aquela resistência que ela tinha, aquela perturbação que ela tinha. Ela se abriu e recebeu a mensagem também. Até um senhor também, né, nessa ministração, ele veio e abraçou a gente no final e falou assim, eu vi Jesus através da vida de vocês. Tipo assim, não foi uma peça, não foi nem a mensagem, mas eu vi Jesus através da vida de vocês. Eu queria dar um abraço em vocês somente. Então aquilo realmente deixou a gente bem impactado com aquele testemunho assim, da criança e do Senhor. Então, idades totalmente diferentes, com a mesma mensagem, você conseguiu atingir a criança e conseguiu atingir o idoso. E outros testemunhos de restauração também, de casamento, de família, porque a peça falava sobre um casal que vivia de aparência, que brigava em casa e na igreja era santo. Então, você vê testemunhos assim, de famílias sendo restauradas. Em casa, o rapaz dava um tapa na cara da mulher e depois ele atendia o telefone falando, paz do Senhor. Então, tipo assim, era um choque muito grande aquilo, era uma realidade totalmente diferente. E aquilo é um tapa na cara, realmente, para quem está vivendo aquela situação, é um confronto. E depois você vê a família ali na frente, se aquebrantando diante do altar, realmente o Senhor restaurando ali, é isso realmente que... Vocês exemplificaram ali a necessidade de restauração e arrependimento. Sim, total. Porque a mensagem ela é pregada para isso, a gente traz a pessoa para o arrependimento. A gente sempre fala que o nosso papel é ensaiar, buscar... a gente sabe que quantas vezes, por exemplo, até eu já fui para o púlpito, preguei a respeito disso, mas você vir encenar o impacto... Você se identifica, né? O impacto. Você se identifica. E aí, Will? O testemunho de vidas sendo transformadas, a gente tem cada dia, né? Cada ministração. Mas uma coisa que até hoje tem, eu gravei a peça Jó em 2008. Ia fazer a personagem de Deus. E eu comecei, quando eu fui construir a personagem, eu comecei a imaginar como Deus recebia o louvor e a adoração de Jó. Então, como é que era isso? E eu entrava também pela igreja, no início da peça. Então, a igreja estava adorando, a igreja era levada a adorar com a música Porque Dele Por Ele. Então, eu ficava imaginando como Deus estava recebendo, naquela hora, aquela adoração. E eu comecei a imaginar Deus sorrindo. Então, eu falei assim, poxa, eu vou fazer assim. Então, eu entrava na igreja sorrindo, eu recebia, era como se Deus estivesse recebendo a adoração de Jó, sorrindo, alegre, porque estava fazendo aquilo ali. Então, eu comecei a fazer. Então, foi essa característica da personagem. Os testemunhos eram, tipo, eu nunca imaginei que Deus podia sorrir para mim. Eu olhei você Deus é só julgamento para muitas pessoas. Então as pessoas olhavam assim e falavam assim... E como a gente precisa desse sorriso, dessa aprovação, desse acolhimento. Né? Então, depois de um tempo, as pessoas falavam assim, poxa, toda vez que eu vou adorar, vem a sua imagem sorrindo, Deus sorrindo. E a paz que você passava. Então, aquilo para mim era muito importante, porque antes de eu entrar, eu orava a Deus que não seja o meu sorriso, que as pessoas vejam o Senhor sorrindo. Então, eu sempre orava e sempre pedia a Deus que não seja o meu sorriso, que não seja eu, que seja o Senhor. E isso foi tremendo. São tantos desafios que eles enfrentam e a gente vai se despedir, deixando vocês conhecer um pouquinho desses desafios e de repente, se alguém quiser ajudar, poder fazer alguma coisa para ajudá-los, se juntar a vocês nesse desafio também, a gente volta já. Cabeça pra cima.